voltando lá, as lutas do Hélio Gracie, olha só, como eu te falei, ele teve muitas lutas emblemáticas, como eu te falei, por exemplo, essa própria luta com... Olha só, muita gente não sabe, não tem ideia quem foi Yasuichi Ono, cara. Foi um professor de judô que atuou na cidade de São Paulo. Eu era criança, eu vi a academia do Zono lá na Brigadeiro, entendeu? Na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. O Yasuichi Ono, ele vem da parte de Okayama. Quem não conhece, a região de Okayama no Japão, ela é celeiro dos maiores fenômenos de Newaza, né, que é a luta de chão do judô, da história do começo do século do Japão. O Yasuichi Ono, ele foi aluno de ninguém menos que Kanemitsu Yaitibe, que foi um dos caras que ajudou a criar o triângulo, né, o Sankaku Shime. Então, cara, o Yasuichi Ono era um dos lutadores mais completos, não só de judô e jiu-jitsu, usa o nome que quiser, mas o que eu quero dizer é que o Yasuichi Ono sabia tanto lutar em pé quanto no chão. E o Hélio Gracie conseguiu empatar 2 vezes com ele. Isso não é pouca coisa, cara. Não ser finalizado pelo Yasuichi Ono não é pouca coisa, tá? É muita coisa, e foi, então, uma coisa muito importante que eu poderia destacar do Hélio Gracie. Mas, se você me apertasse, olha só, Floresta, se você falasse, não, Fábio, você vai ter que falar qual foi a luta mais importante, eu estou aqui entrando aqui, né, até para... Você está querendo falar, que eu sei, você está querendo falar. Não, eu acho que você vai falar, olha, não, Fábio, você vai ter que falar qual foi a luta mais importante, todas elas foram importantes, como eu falei, tá? Ou porque foi contra a luta livre, contra o wrestling, ou porque, mas enfim, eu acho que talvez uma que foi muito importante, Florestal, e talvez, posso estar enganado, tá? Mas talvez a gente não estivesse conversando aqui, se não fosse essa luta, tá? Foi a segunda luta do Hélio Gracie com o Kato, tá? O Kato, como queira, tá? Essa segunda luta entre mestre Hélio Gracie e Kato aconteceu em 29 de setembro de 1951, tá? Por que essa luta foi tão importante, na minha opinião? Agora é a opinião do Fábio. Não estamos falando mais de dados, tal. Isso aí cada um tem a sua interpretação, tá? Mas por quê? O Kato, o pupilo do Kimura, né? Na verdade, ele não era pupilo. Essa é uma história um pouco anterior. O Kato, ele era um judoca médio, assim, tá? na época. Grande... não, você não sabe quem entrou agora. Mestre Mário Yamazaki, cara. Um dos maiores juízes de MMA do mundo. Minha prima Tami. Mário Yamazaki, obrigado pelo prestígio aí. Obrigado, cara. Olha só. Essa luta entre mestre Hélio Gracie e Kato, a segunda, né? Tô falando da segunda, foi no Pacaembu, foi tão importante por quê? Porque o Kato, ele era um judoca que fazia parte da trupe que o Kimura, né? O Kimura, um dos maiores judocas, talvez o Mário Yamazaki vai me contestar se eu estiver falando besteira. Eu acho, Mário, que o Kimura foi um dos maiores judocas de todos os tempos. Cara, o Kimura, todo mundo, né, deve ter ouvido falar do Kimura, tá? E o Kimura chegou uma época que ele ganhou tudo que tinha para ganhar no Japão e montou uma liga de judô profissional que fazia apresentações ao redor do mundo. E ele pegou o Yamaguchi, né, que era um cara bem maior que ele, inclusive, e pegou o Kato, né, que era, então, ou seja, eles não eram alunos do Kimura, tá? Mas eles treinavam com o Kimura, né? E aí eles se apresentavam ao redor do mundo, né, fazendo espetáculos de judô, lutas com o pessoal da região. E aí eles vieram para o Brasil a convite do... o Mário está falando com certeza, o Kimura na época era um dos maiores, né? Na época ele era o maior. E o que acontece? O Kimura trouxe essa trupe aqui para fazer uma apresentação a convite do São Paulo Shimbun, né? Que era um jornal de japonês, da colônia japonesa na época. Eles vieram aqui fazer uma apresentação e casaram essa luta, então, do Hélio Gracie com o Kato. A primeira luta deu empate, foi um empate, né? E a segunda luta, olha só, cara, por que eu falo para você que ela foi tão emblemática? Primeiro, assim, para começar, né, o Hélio Gracie entrou de faixa azul, aquela faixa azul, né, meio escura, que era justamente, essa luta foi um símbolo da divisão entre o jiu-jitsu brasileiro e o judô japonês, ou jiu-jitsu japonês, como queira. Na época já era judô, né? Mas então, ou seja, o Hélio Gracie fez questão de entrar com uma faixa com uma cor diferente, tá?
E ele fez algumas... Depois que ele empatou com o Cato na primeira luta, ele viu ali mais ou menos, né, a tática do Cato, ele falou o seguinte, falou, olha, eu quero um tablado maior de 10x10, eu quero cordas de ringue, né? E ele falou o seguinte, se o cara só podia fugir do ringue 5 vezes, porque ele percebeu que o Cato, ele queria lutar de pé, né? E o ringue maior, e ele fugia da luta no chão. Né? O Cato percebeu que o mestre Hélio Gracie era bom de chão, e ele ficou tentando fugir da luta de chão. E aí o Carlos e o Hélio tentaram bolar essas regras para tentar evitar, né, essa fuga. Então, o que acontece? No dia 29 de setembro, como eu falei, de 51, eles se enfrentaram em São Paulo, no Pacaembu. Para quem não sabe, São Paulo ainda é a maior colônia japonesa do mundo, fora do Japão. Então, basicamente, a torcida contra o Hélio Gracie era 100%. Né? Devia ter lá algumas pessoas da família Gracie, ex-alunos, enfim. Mas a colônia japonesa, em peso, foi para o Pacaembu torcer contra o Hélio Gracie, né, a favor do Cato. E, cara, essa luta eu não preciso falar muito porque ela está no YouTube, basta ver essa luta, né? Então você tem claramente uma superioridade infinitamente maior do Cato de pé, derrubou o Hélio Gracie de Hanegoshi ali algumas vezes, o Hélio Gracie bateu na corda ali, enfim. Só que a queda não ganha luta, né? Ficou provado ali, né? Ó, Red Norte Pit Cannon, o pessoal do Pitbull entrando, obrigado pelo prestígio. Né? Derrubou o Hélio Gracie lá, só que o que aconteceu? Está lá no YouTube, é só olhar a luta, tá? Tem muita gente que contesta, o Hélio Gracie tirou a cabeça para fora lá, mas a regra falava que tirar o juiz só podia parar a luta se, né, boa parte do corpo estivesse para fora. O que aconteceu? O Cato derrubou o Hélio Gracie repôs a guarda, encaixou o estrangulamento, né? A cabeça do Hélio Gracie estava meio para fora ali, mas ele conseguiu, né, encaixar o estrangulamento, né? Nami Jujishime, o estrangulamento com a palma aqui, né? Apertou, e o que acontece? O Cato não defendeu ali e dormiu. Tá lá, é só ver o vídeo, tá? É muito simples. Cara, o juiz não percebeu, né? Jogou ali o Cato de lado desmaiado. Quer dizer, quem parou a luta, na verdade, foi o próprio Hélio Gracie, né? Que o juiz não percebeu que o Cato estava desmaiando, derrubou, ele caiu ali, pô, aí que o juiz percebeu, colocou o Cato sentado e fez ali os movimentos para reanimar o Cato, tá? Então, cara, na minha análise, né, como um cara que estuda a história, cara, você tem um lutador fraco, os dois eram do mesmo peso, tá? Hélio Gracie e Cato eram de pesos compatíveis. O Hélio pesava por volta de 67 quilos, só era mais alto, tá? Mas você pegar um lutador que passou a vida inteira aqui no Brasil desenvolvendo uma luta japonesa, né? E já no Japão estava inclusive em desuso, eles usavam o termo judô já na época, né? E você conseguir derrotar, né, finalizar, e não só finalizar, desacordar, né? Ele levou o Cato em consciência, cara, com técnica, cara. Cara, isso, no meu ver, é uma coisa, assim, fora do normal, né? Ele derrotou os criadores da própria luta, né? Ali você tem um símbolo, então, lógico que isso não aconteceu só naquela luta. Isso já vinha acontecendo ao longo da década de 30, 40 e 50, tá? Então, ali você tem uma ruptura clara, né, entre o judô que era praticado no Japão e, consequentemente, no resto do mundo, que estava caminhando para uma coisa mais esportiva, por uma luta de projeção, por um jiu-jitsu que estava sendo desenvolvido pela família Gracie, que buscava a todo custo a finalização, seja por estrangulamento, por chave, por torção, né? Então, essa luta, no meu entender, marcou. Você imagina a emoção do Hélio Gracie de derrotar um autêntico faixa preta vindo do... Não só derrotar, né, cara? Ele finalizou e apagou, né? Assim, até porque ele não quis bater, né? Então, eu acho, na minha opinião, Floresta, que essa luta foi tão... E por que que... E eu vou te dar um fato agora, talvez, tá? E talvez corrobore aí com essa minha tese. Lembrando que essa luta aconteceu, tá? Eu vou pegar uma data precisa aqui. Em
em setembro de 51, tá? E aí o que, que aconteceu? Tava até o vice-presidente lá do Brasil assistindo a luta. E aí o que, que aconteceu? Olha só, tá aqui, ó. Aqui, achei a data que eu queria. Em 23 de abril de 52, ou seja, meses após essa vitória do Hélio Gracie, foi aberta a academia da Avenida Rio Branco, que era um investimento milionário ali que o Oscar Santa Maria fez na época, né? Então, ou seja, essa luta ajudou a elevar o prestígio da família Gracie num patamar jamais imaginável, cara. Eu acho que se não fosse essa vitória do Hélio Gracie em cima do Catô, eu não sei se eles teriam tanto prestígio, se eles teriam tanto reconhecimento por parte não só da imprensa, Floresco, como dos praticantes. Né? Foi ali que o pessoal propôs, os caras da família Gracie, né? Os caras não são fracos não, cara. Realmente ali você tem que tirar, dar o braço a torcer, porque a luta tá na internet para quem quiser ver, cara. Não é uma opinião minha, né? Tá lá, a luta tá lá. É incontestável, cara. E essa luta, acho que você falou o enredo dela, você descreveu da maneira mais brilhante que poderia, cara. Realmente tudo que tem no entorno dela, contra quem que ele estava lutando, né, de onde que essa pessoa veio. Então, assim, ele derrotou a técnica, né, dos criadores. Então, um negócio bem forte emblemático, mesmo. Né? Emblemático, né, cara? E igual você falou, essa luta tem na internet de vários ângulos, até o ângulo assim, atrás do ringue, da parte de baixo, assim. Então não tem. Ela é bem bacana, assim, dá para você ver em detalhes como é que foi a finalização. Foi bem legal. Na hora que ele solta o corpo do Catô, exatamente o que você falou, na hora que ele viu que ele estava dormindo, ele mesmo largou a posição. Então essa luta é fantástica mesmo.